Oi, gente, tudo bem? Eu sou Roberto Mazei, professor de Química do QG, e eu tenho a honra de trabalhar com Igor Valdez, professor de Química, Fala, meu galera. camarada. Fala, Igão. Fala Pessoal, com ele. fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse projeto do Esquenta UERJ, tá? É uma honra pra mim dividir essa aula com o meu grande Honra amigo, minha. um grande companheiro de jornada que é o Mazei, e a gente tá junto nessa para poder passar para vocês o máximo possível de informações para que o tão sonhado conceito A chegue já nesse próximo domingo, dia 9. E vai chegar. E assim, fizemos a aula assim, gente. A gente pegou, a gente achou que era importante bater bem as questões da UERJ. Então, eu e Igão, a gente sentou, fez uma reuniãozinha, pegamos as questões todas da UERJ 2019, primeira qualificação, porque há uma diferençazinha entre primeira e segunda qualificação em termos de pegada, sabe, galera? Verdade. E aí também pegamos, né, Igão? O que nós pegamos além? Além disso, a gente pegou o conceito do simulado, né? Porque se a gente pensa que a UERJ estabelece um modelo de simulado, por que não pensar que esse modelo de simulado pode aparecer nessa prova do dia 9, E né? até uma coisa que a gente tinha falado é que, pô, o simulado não caiu nada parecido na prova, assim, ficou meio diferente. Então vai que eles botam agora. Então vamos tentar acertar isso aí, né, Igor? Nós vamos acertar. Mas deixamos de papo e Vamos questão lá. na tela. Olha aí, o termo é esquenta o ERJ. Vamos esquentar então isso aí. Primeira questão, gente, ó. Aqui em cima, pessoal, a gente vai estar te dizendo o ano, tá? E de onde vem. Essa questão é o ERJ 2019 e o primeiro é que. Igão, manda ver aí, lê aí pra nós. Vambora. Galera, é o seguinte. Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam... Agora presta atenção aqui, galera. Ó, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a quanto? Mas aí, faça as honras, mestre. Pois é, Igão, até a gente tava conversando, eu e Igor, fora do ar, né, com eu e ele, a gente batendo papo pra falar com vocês, essa questão pegou muita gente boa, porque o pessoal meio desavisado acabava errando a questão. O importante aqui, gente, saber o seguinte, que a isomeria espacial, a primeira coisa é que você não vê as estruturas chapadas que nem vê na isomeria plana. E na isomeria plana, então, ele tá sempre te dando dois compostos. Exemplo, né, se ela é de posição, ele te dá um bagulho assim, olha bem, bota o cloro aqui no carbono 1, e aí ele faz assim, bota o cloro, no carbono 2, desculpa, e aqui ele bota no carbono 1. Isômeros de posição. Repara, são dados dois compostos. Já na isomeria espacial, gente, não é assim. Assim, o composto, ele tem que satisfazer a uma certa condição. A palavra quase não veio, brother. Tem que satisfazer as condições para apresentar ou não isomeria geométrica. E a condição da isomeria geométrica, faça as honras e mostre para eles, Igão. Galera, é o seguinte, o que a gente tem que focar na isomeria geométrica? Existem dois casos, tá? Um para cadeia aberta e o outro para a cadeia fechada. Qual foi o grande problema dessa questão na época? O pessoal focou em apenas um dos detalhes, só que esqueceu um outro que fez toda a diferença. Vem para cá para vocês entenderem um pouco melhor. Acompanha comigo aqui. Condições para ter uma isomeria geométrica de cadeia aberta, a gente parte do princípio da C-dupla-C. Aí você vai falar assim, pô, Igor, mas todos eles têm, então já posso marcar a letra D de dado. Certo? Então, acontece que tem um outro detalhe que passa quase que desapercebido, que é o seguinte, o conceito dos ligantes. Aqui eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2. Ok? Aqui, só para ficar diferente, eu vou chamar de R3, R4, ou se você preferir R1, R2 também, tanto faz. Mas o principal ponto a gente abordar aqui é que esses dois ligantes do mesmo carbono, eles precisam ser obrigatoriamente diferentes. Isso vale para o outro lado também. Então, pessoal, o que eu quero com isso? O que eu quero é o seguinte, quando você tem esse composto aqui, eu preciso ter dois ligantes diferentes para o mesmo carbono. Eu posso até ter a repetição. Eu posso até repetir. Quando eu repetir, o que eu vou pensar aqui? Poxa, eles são iguais, mas em carbonos diferentes. Sacaram? Beleza? Uma outra condição é você ter esse composto para uma cadeia fechada, o popular ciclo. Mas essa cadeia fechada implica também nessa condição dos ligantes R1 e R2 serem obrigatoriamente diferentes. Para que isso aconteça, repara, esse carbono aqui, se ele já vai fazer as 4 ligações, ele tem que ser uma cadeia fechada, porém saturada. Já desse lado, obviamente, por ter a ligação dupla, eu tenho uma cadeia insaturada. Ficou clara a diferença, galera? Então presta atenção aqui. Tem duas condições.
Eu posso analisar pelos dois lados, mas eu preciso que essas condições todas satisfaçam para a gente poder resolver, não apenas uma delas. Fechado? Beleza? Mas aí, é contigo. Então é assim, né? Aí tem que pensar então nas estruturas, né, Igão? É isso Como é que mesmo. o pessoal errava? Eu sou o errador, tá? Igão é o professor, eu sou o errador, eu sou o aluno errador. Eu pensei assim, pô, essa aqui então tem isomeria geométrica. Olha só, eu tenho C, dupla C. Aí aqui eu tenho hidrogênio e pra cá eu tenho esse grupão, são diferentes. E aqui também, ó. Então, esse cara tem isomeria geométrica, certo, professor Igor? Errado, meu querido Eu sou o amigo. errador. Vai, Igão, explica por quê. Então, o problema é o seguinte, é como eu falei para vocês aqui, ó. Se a gente analisar o composto à esquerda e o composto à direita, a gente tem exatamente a mesma coisa, mas aí, olha ele para cá, um carbono apenas, então aqui eu tenho o popular CH3. O que vai acontecer exatamente desse lado. Então, na pressa da gente achar que só ter ligação dupla é suficiente, a gente acaba esquecendo que é o que eu falei aqui, ó. Os ligantes precisam ser diferentes. E como a gente pode ver aqui, eles são iguais. Então, isso inviabiliza o primeiro composto como isomeria geométrica. Beleza? Agora, e bacana a gente falar que aqui inviabiliza, mas pelo lado de cá seria possível, tá vendo? Exato. Só que tem que ser dos dois lados, como o Igor falou. O que também inviabiliza, pessoal, o citronelol. Por quê? Porque aqui também você tem C dupla C. E repara, esse cara que é a metila é igual ao cara do outro lado, que é a metila. Isso aqui, então, torna inviável que haja isomeria. Mas voltando pelo lado de cá, poderia ser, tá vendo? Só que tem que ser dos dois lados, né, Igão? Exatamente. Bem, posso falar essa aqui então, Igor? Posso. Deixa eu só fazer um OBS, mas aí, rapidinho. Fica à vontade. Aqui, isso aqui é o nosso papo. Então, galera, é o seguinte, uma coisa que a gente também poderia ressaltar é esse lado aqui, mas aí, ó. Pode que crer. também tem uma C dupla. Só que, por mais que aqui eu tenha um hidrogêniozinho, lembre-se que aqui, galera, o fato de ter esse oxigênio já faz com que eu tenha feito os dois ligantes. Então não está faltando nada para poder completar. Então era uma coisa que você também poderia pensar, mas como esse oxigênio não permite mais ligantes, obviamente, também não pode ser uma resposta. Beleza? Era só para ressaltar. Beleza. Mas aí, continua. Aí vamos lá. Aqui, olha só, esse cara aqui parece que apresenta. Olha só, você tem aqui. Repara, do lado de cá não, né? Aqui você tem de novo aquela mesma ideia similar às outras duas. CH3. Então, por aqui, nessa ligação π aqui, nessa dupla, você não tem isomeria espacial geométrica. Mas, gente, vamos olhar para o lado de cá? Olha aqui, você tem o C dupla C. E o que o Igor falou aqui tem tudo a ver, você olhar todas, né? E repara, aqui para cima você tem a metila. Para baixo você tem todo esse grupão que Mazeizinho circunda aqui para você. Tá vendo? São diferentes? Sim. Para cá, gente, olha só, você tem hidrogênio. E para cá você tem todo esse grupão com a hidroxila. Repara, esse grupo, como o Igor falou, seria o R3, tá vendo? Ó? Como o Igor falou, esse cara aqui seria quem? O H seria o R4. Olha só, o CH3 seria o R1 do Igor. E esse grupão todo seria o R2. R1 é diferente de R2 e R3 também é diferente de R4. Esse cara apresenta isomeria geométrica, tá? Agora, Igão, comenta esse cara aqui e deixa eu falar uma coisa, Igão. Vários alunos acharam que aqui tinha isomeria geométrica. Pô, e por que não tem? Se tem C dupla C, esse cara é diferente desse... Fala Exatamente, é o que eu falei aqui no início. Vamos voltar para o que eu falei aqui do conceito de cadeia fechada, né? Aqui você até pode discutir, mas ele facilmente ele é descartado porque eu tenho dois ligantes aqui iguais, no caso os hidrogênios. Então, se eles são iguais, isso aqui está fora de contexto. Agora, aqui, lembra o que eu falei, a ideia dá a entender que pode acontecer, porém, é o que a gente focou, ó. Por se tratar de uma cadeia fechada, eu devo ter essa cadeia fechada, só que de forma saturada. Quando eu tenho essa ligação dupla, ó, foge do conceito que a gente abordou inicialmente. Correto? Então, por conta disso, como o Mazei falou, muita gente acreditou que aqui também poderia ter isomeria, mas o fato dessa ligação dupla aliado à cadeia fechada vai tornar inviável. Lembra o que eu falei, pessoal? Uma coisa puxa a outra. Tem que ter ligação dupla? Tem. Para cadeia aberta. Para cadeia fechada, ela já pede uma parte saturada. E... Até porque na aberta, né, Igão? Você não vai conseguir ter cis e trans, porque você não tem dois ligantes em cada carbono, se tiver uma dupla, entendeu? Entenderam, galera? Beleza? Então, com base nisso, vamos voltar para cá só para poder mostrar que, por conta disso, esse composto também fica impossibilitado. Sendo assim, Mazei, só a letra A. Só a letra A. Importante lembrar, gente, que o que eu vi de alunos responderem a letra B com 2, incluindo esse cara aqui também por causa disso aqui, né? Lembre-se, o que o Igor falou é muito importante. Se for ciclo, tem que ser saturada, porque aí você tem dois ligantes e também teria dois aqui, para que você tenha o quê? R2, R3, né? Para que você tenha cis e trans, entendeu?
Beleza? Tranquilo, Igão. Maravilha. Sem nada mais a falar, né? Eu leio a 2 para você. Show de bola. Gente, a gente fala de UERJ 2019. Primeiro é questão 36, tá? Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por... Cara, tinha um texto que eu não botei, né? E o texto tinha essas substâncias, tá? Ele quer saber, gente, qual dessas substâncias é uma substância composta. Caraca, substância composta, o que é isso? Mazei, o que é isso, Igor? Olha o seguinte, galera. Quando eu falo em gases, a gente pensa o seguinte, me dá um exemplo de um gás. Aí tu vai falar o oxigênio, outro vai falar o gás ozônio, o hidrogênio, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer que existe uma classe dentro da tabela periódica só de gases. Tá lembrado? Os chamados gases nobres, ou seja, também são gases. O que eu estou mostrando na questão aqui é, a gente tem uma série de gases, ele quer um que seja uma substância composta. Uma substância composta é aquela que vai ser formada por 2 ou mais átomos diferentes, 2 elementos diferentes. Só fazendo um adendo do que o Igor tá falando, que eu tenho visto, Igão, é que o aluno confunde muito substância composta com mistura. Ah, verdade. Entendeu? Então, a substância é uma... Para ser mistura, a gente tem que ter mais de uma substância. Já a substância composta é uma substância só que essa substância só é formada por átomos de elementos diferentes. Verdade. Entendeu? É muito comum essa confusão, né? Manda ver, meu irmão. Então é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, eu posso usar esses componentes aqui, o ar atmosférico. Se eu parar para pensar, o ar atmosférico, né, Mazei? Ele não é formado por um conjunto de várias substâncias? Então a gente pode dizer... muitas delas gases, Exatamente. Né? Então a gente pode dizer que ali sim a gente tem uma mistura. O que não é o caso da questão. Ele quer uma substância composta. Então vem para cá, galera. Quando eu falo em substância composta, ela vai ser formada por 2 ou mais elementos. Mas esses elementos precisam ser o quê? Diferentes. Porque, por exemplo, se eu analisar a letra B de bola, repare, eu tenho 2 átomos, mas esses átomos acabam sendo do mesmo elemento. Então, você tem o Kr, o nosso criptônio, e o He, o nosso hélio, como substâncias simples. Por que ela é uma substância simples, galera? Porque ela é formada por apenas um elemento. Já o hélio, pelo mesmo motivo, também. Né, Mazei? E o O2 também, né? Exato. Mesmo elemento. Então, o O2, ele também é classificado como uma substância simples. O único que vai ter o conceito para a substância ser composta é o nosso CO2, o gás carbônico, porque ele é formado por um átomo de carbono mais os 2 do oxigênio, configurando 2 elementos diferentes. E aí a gente tem uma substância composta. Questão tranquila. Tranquila. Gente, eu e o Igor, a gente está aqui também para te mostrar. Você vê, as questões da UERJ têm sido muito simples, né, Igor? Verdade. Assim, a gente não está aqui para desmerecer a UERJ. Não mesmo. E nem para te dar moral falsa. A prova é muito tranquila. Você tem que ter confiança. Assistir essa nossa aula, assistir a aula de todo o QG que vai trabalhar com o Esquenta UERJ. Mas, acima de tudo, autoconfiança, entendeu? Porque eles estão pegando bem leve. E assim vai ser para você tirar o teu A. Sem dúvida. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Deixa eu ler. Agora é minha vez. Ele lê. Então, vamos lá. Admita... Questão 37, perdão, né? Verdade. Primeiro exame, galera, questão número 37, tá beleza? A questão é a seguinte. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Pressão 1 atm, temperatura 300 Kelvin, massa 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... Então, cara, aqui o maneiro, pessoal, é sempre que você olhar uma questão. Cara, você viu P e T e pede V, tu viu PTV, bicho, tu vai lembrar logo de quem? Da equação geral dos gases, né? Que é o PV-NRT. Mas repara só, quando você trabalha PV-NRT, famosa equação de Clapeyron, alguns falam Clapeyron, né? PV igual a NRT. Outros fazem um monte de frasezinha pra isso, né? Por você nunca rezei tanto, não sei o que velha, não rejeita não sei o que, tem um monte, né? Mas, cara, o importante é você lembrar o seguinte, que aqui, além do N, que é o número de mols, ele trabalha com isso aqui, gente, com massa. Então, é importante lembrar lá do nosso conceito da termodinâmica e da físico-química que o número de mols N, pessoal, é o quê? É a massa sobre a massa molar. Beleza ou não? Então, conclusão, número de mol N é massa sobre mol, né? Você pode, então, fazer essa fórmula aqui se transformar no seguinte, ó. Verdinho para ficar didático. Ó,
PV igual a N, que é massa sobre mol, RT. Eu vou botar a massa sobre mol vermelhinha para ficar assim, para dar uma moral no nosso trabalho. Ó, massa sobre o mol, a massa molar. Se quiser escrever mol, pode. Conclusão, gente, agora é só substituir, né, Igão? Vamos lá? Mesmo. Então, só que não esquece que ele quer o volume em mililitros. Foi? Conclusão, gente. P você tem? Tem. E vale quanto? 1. V é o que ele quer, tá, gente? Ó. Massa ele deu? Deu, gente, ó, 0,16 gramas. O mol, gente, é a massa molar. A massa molar, eu costumo fazer assim nas minhas aulas, é o tal do MTAB, tá, gente? É a massa tabelada, que no nosso amigo argônio é aproximadamente 40 gramas por mol, tá? Da onde eu colhi isso, Igão? Da tabela. Da tabela periódica. Então, ó, a massa molar, 40, vezes o R. Fala sobre isso, muito então, importante. Galera, Igão. é o seguinte, Chama quando a gente pra cá. fala no R, pensa aqui, a gente tem aquele R tabelado, o famoso 0,082. Se você usa ATM, Kelvin, né? Exatamente. Se você usar Pascal, já vira 8,34, aquelas paradas, fica esperto. Exatamente. A gente vai usar o 0,082, mas cuidado. Mas a própria UERJ, ela tem o hábito de facilitar um pouco a vida do candidato, que é o quê? A gente sabe que 0,082 para uma prova, sem calculadora, sem nada, é uma conta muito difícil de se trabalhar, né? É uma conta pesada. Então, para poder ajustar, eles geralmente arredondam esse número para 0,08. Não é que melhora, mas dá uma mas já dá uma ajeitada. Então, a gente estava até falando isso, Igor, a gente vai para salientar o seguinte: o que você vai fazer? Você vai olhar lá na tabela periódica da UERJ, ela dá o valor do R. Se o cara tá usando 0,0, que normalmente é 0,08. 0,08, isso. Mas vai lá e checa se ele está usando 0,08 ou se ele botou o 0,082. Nessas provas todas aqui, a gente antecipa que ele usou 0,08. Tá? Então eu vou botar aqui, gente, o R, que vale 0,08, e o T você não pode esquecer, que é a temperatura. Mas olha só que fofinho, a UERJ já deu em quê? Em Kelvin, brother, é só tu botar aqui 300. Vai fazer as contas, reparar que 16 e 4 são múltiplos, e você baixar um volume em litro. De quanto, Igão? Você tem esse valor? Então, galera, resolvendo isso aqui, passando para litros, a gente vai ter um volume de 96 mililitros já a resposta final. Beleza, fechou. Porque esse volume a gente acha em litro, né, Mazei? Aí depois ele passa para mililitros. Exatamente, aqui tu vai achar em litro e aí depois mililitro. Em litro, então, vai dar 0,098 litros. 9,6. 9,6, desculpe, litros, tá bom? Ó, foi esse cálculo aqui. E aí a gente passa para mililitro, beleza? Lembrando que 1 litro são 1000 mililitros, né, gente? Cuidado que a UERJ gosta de usar o termo decímetro cúbico, tá, gente? Que é a mesma coisa que litro. Então, se 1 litro são 1000 mililitros, 0,096 litros, beleza? É a mesma coisa para decímetro cúbico. 0,096 litros vão ser tantos mililitros. A gente vai achar, então, esse valor aqui. Beleza? Resposta, então, da letra A de amor. Esse coração ficou meio estranho. Sigamos, eu leio pra você, garotão. Maravilha. Ó, então temos aqui o UERJ 2019, primeiro aqui, questão 40, gente. Traz pra mim um pouco, Vini. Tá percebendo que nada aqui é impossível? Cara, tudo aqui você já viu, tudo aqui é tranquilo. Então, assim, a UERJ tem repetido isso. A banca, ela é de uma agilidade, de uma experiência boa pra saber assim, pô, ele consegue com essas questões captar o que você sabe. Fundamental. Vou ler pro Igor, então, ó. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico. Caraca, hidrogênio é um gás, mas ei. Pois é, gente, ó. Conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela da classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a... Gente, Igão, manda ver. Então, galera, é o seguinte, quando ele fala em elementos do grupo 1, a gente tem que pensar o seguinte, pô, a primeira tem tabela periódica. Pô, Igor, mas eu não sei o que fazer com ela. Calma, vamos pensar o seguinte, elementos da mesma família têm algo em comum, certo, Mazei? E a UERJ tem explorado isso direto. É as chamadas propriedades semelhantes. Já caiu muitas vezes. Eu acredito que nos últimos 5 anos tenha caído umas 4, 5 vezes. E ano passado caiu no Enem, né? Exato. Então tem que ficar esperto com isso. Então, assim, o que o Mazei falou sobre a questão da
parte mais humana da prova, eu concordo plenamente com ele. A prova está sendo um conhecimento geral. Ele não está pedindo nada específico. O específico ele está deixando lá para o final do ano. Inclusive, gente, até naquela questão que é alusiva ao texto, né? Que esse ano é da Marina Colasanti, não sei o quê. Até ali, né, Igor? Ele tá fazendo uma questão bem, assim, factível, sabe? Palpável para você. Tranquilidade, galera. É verdade. Ó, ter calma é melhor que saber a matéria, às vezes. Sem dúvida. Se liga. Vai. Então é o seguinte, pessoal. Então eu tenho que buscar algo em semelhança. O que o cara da família 1A tem e o outro também vai ter em comum? Vem para cá, vamos mostrar mais ou menos. Vamos supor, eu vou pegar a tabela periódica e vou lá achar um elemento qualquer. Por exemplo, o elemento sódio. Quando eu pego o elemento sódio, número atômico 11, a gente faz a simples distribuição eletrônica. 1s, 2, 2s, 2, 2p6, 3s1. Vamos deixar ele aqui de baixo e vamos pegar um próximo elemento, tipo potássio. Potássio, número atômico 19, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor aqui para mostrar para vocês a chamada camada de valência. Quem é a camada de valência? É o nível mais afastado do núcleo. Você tem aqui no sódio, por exemplo, a camada 3s1. Quando eu vou para o potássio, eu já tenho um total de 4 camadas. Está vendo aqui, ó? Então, a camada mais externa é a camada 4s1. Então, o que a gente repara? O que está mudando de um para o outro? Aqui aumentou a quantidade de camadas, mas repara que eu tenho em comum a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. E no mesmo subnível, né? Que acaba sendo o mesmo subnível como mais energético. Acaba sendo coincidentemente a mesma coisa, né? O 3s1 vira camada de valência e subnível mais energético. Então, Mazei, olhando para esses dois aqui, o que a gente consegue observar em comum? A mesma distribuição da camada de valência. Exato. O que mudou foi só o número quântico principal, né, gente? Perfeito. Repara, o número quântico principal aqui é 3, que é o tal do N, Isso. Tá vendo? E aqui é 4. O que indica, gente, só por curiosidade, que... um azulzinho aqui pra ficar fofinho, ó. Que esse cara aqui... Ele está no terceiro período do grupo 1A, que termina em S1. Na tabela periódica, gente, é muito importante, mal desenhada aqui, é muito importante a gente lembrar o seguinte, que aqui o grupo 1A termina sempre em S1, o grupo 2A em S2, aqui nos transição, gente, D1 até D10, e aqui P1 até P6. Então, repara, se termina em S1, a gente sabe que eles estão o quê? Nesse grupo aqui, que é o grupo 1A. Tá ligado? Um tá no terceiro período do 1A e o outro tá no quarto período, tem número quântico 4, né, Igão? Exatamente. E quando então, a gente fala do hidrogênio, que é o elemento principal da questão, quando a gente pensa que o hidrogênio tem número atômico 1, a gente acaba fazendo a distribuição dele e acaba sendo o quê? Um S1. Um S1, ou seja, repara, todos eles têm um S1 em comum. O que muda é apenas o N na frente. Então, gabarito da questão é a presença do NS1 em comum a todos eles. E aqui, gente, vale ressaltar nessa questão que é muito importante só lembrar, o Igor já falou, eu já falei, que você não pode esquecer que elementos de um mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas semelhantes. Isso cai direto, não é? Verdade. Eu quero pegar um exemplo qualquer, quer ver? Ele vai dar um exemplo. Tem um médico nos Estados Unidos, sei lá onde, que está criando um cimento para trocar o cálcio da osteoporose no osso e botar um elemento químico que tem a propriedade química semelhante. Esse elemento tem que ser de que grupo? Do mesmo grupo ou família do cálcio. Exatamente. É o que eu falo o seguinte, eu costumo falar para todo mundo. Quando você busca uma propriedade semelhante, Mazei, nada mais é do que o seguinte, você pode ter um cara super amigo seu, ele seu parceiro de longa data, mas fisicamente falando, você vai ser mais parecido com ele ou com o teu irmão? Tua irmã? Com o teu irmão, né? São características que você adquire da mesma família, de pai, de mãe, etc, etc. Então a mesma família tem essas propriedades físicas semelhantes. Combinado, pessoal? Beleza? Fechado. Fechado, então. E com isso a questão 40 está morta. Vamos para a outra. Então agora eu vou ler para o meu amigo Mazei. Galera, novamente, primeiro exame, questão número 43. No tratamento dos sintomas de acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso do ácido clorídrico produzido no estômago. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com 1 mol de hidróxido de alumínio para a formação do sal neutro corresponde a quanto? Bacana, né? Gente, a gente está falando disso aqui. Reação de neutralização, né? Neutralização é aquela reação de quê? Característica
Quem tem característica ácida, neutraliza e é neutralizado por quem tem característica básica. Não necessariamente ácido e base. Só que aqui ele está propondo a reação entre ácido e base. Então ele pede, gente, que você reaja ao ácido clorídrico. Foi com quem? Com o hidróxido de alumínio. Bacana aqui, toma cuidado da nomenclatura, né, gente? Ó, hidróxido de alumínio, como é que é a fórmula? Aqui você tem que lembrar que o alumínio tem NOx fixo 3+, né? E que se você vai fazer o hidróxido dele, olha para a tela. Se você vai fazer o hidróxido dele, o hidróxido é -1, você precisa de 3 hidroxilas para neutralizarem o 3 aqui do alumínio. Então esse 3 vem para cá e esse 1 vem para cá. E a fórmula é AlOH3, né, Igão? Exatamente. OH3, beleza? E aí, gente, o que é... O 3 é fora, desculpa. E aí, gente, o que é importante aqui você se ligar, cara? É no seguinte, toda reação ácido-base, gente, ela funciona assim, o ritmozinho é um ritmozinho que eu até brinco em sala, que é o tal do positivo, negativo, tá ligado? O positivo daqui vai pegar o negativo daqui. Só que repara, um H+, é capaz de pegar um OH-. Um H+, pega um OH-, isso aqui forma o quê, gente? Água, não é isso? HOH. Mas, poxa, você tem quantos H+? 1. E quantas hidroxilas? 3. Para neutralizar as 3 hidroxilas, você precisaria de quantos? 3H+. Você já matou a questão, né, Igão? Exato. Então vamos completar isso aí para eles? Então, pessoal, como o Mazei falou, meu conceito é pegar o positivo de um e atacar o negativo do outro, correto? Lembra o seguinte, vamos tentar neutralizar essa brincadeira. Tira aqueles 3 para a gente poder fazer desde o zero a neutralização, Igão. Se a gente está partindo do princípio que o OH é negativo, se eu tenho 3 OHs, você vai concordar comigo que essa carga total é uma carga menos 3. Então, para poder zerar essa brincadeira, o alumínio tem que ser o quê? Mais 3. Então agora está todo mundo balanceado. Mas, quando eu penso em juntar os compostos, juntar os elementos diferentes, como o Mazei falou, o H+ sai para atacar o OH-, e por outro lado, o alumínio vai se juntar com o cloro. Quando o alumínio se junta com o cloro, pessoal, o que vai formar? Vai formar o composto Al com carga mais 3 e, ao mesmo tempo, o Cl com carga -1. Acontece, pessoal, que essa carga positiva está predominando sobre essa carga negativa, né, Mazei? É. Então, o que eu preciso fazer? Tem que ser neutro isso aí. Tem que ser vai neutro, choque, ó. né? Se o sal vai ser neutro, se o composto não pode ter carga, esse somatório tem que ser igual a 0. Para ele ser igual a 0, quantos cloros eu preciso? Fala aí você de casa. Isso mesmo, eu preciso de 3 átomos do elemento cloro, formando o composto AlCl3. E a gente sabe que do outro lado, H+ com OH- vai formar o quê? H2O, a popular água. Só está faltando para a gente agora o quê? A chamada balanceamento da reação. Vamos balancear isso aí. Mas ei, como é que a gente vai balancear isso aí, meu amigo? Essa aqui você pode balancear por tentativa, né? Gente, lembrando que tem 2 métodos de balanceamento. O das tentativas, que é aquele que a gente segue a ordem que o Nabucco que inventou isso, né? Que é a ordem que você faz metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, que eu não gosto de falar a palavra macho, porque parece que incentiva o machismo, então eu falo miacho, né? Beleza? Vou botar isso aqui num box, ó, para ficar didático, tá vendo? E o que é esse miacho aqui, Mazei? É assim, ó, você vai ter a ordem, primeiro balanceando metal, tá vendo? Depois, Mazei, a metal, depois carbono, depois hidro, foi? E depois oxi, né? Nessa ordem. E aí é importante lembrar que na tabela mal desenhada que Mazeizinho faz aqui, gente, olha só. Beleza? Nós temos o seguinte, vamos lembrar isso, ó. Metais, ametais e gases nobres, né? Ficou meio estranho esse gás nobre aqui, peraí. Ó. E gases nobres, beleza? Então aqui, quem que eu tenho, gente? Ó, eu tenho, meu amigo, alumínio, né? O alumínio, então, tá aonde? O alumínio tá aqui, gente, ó. É o último metal que tem. Temos o hidrogênio que tá aqui. Temos o oxigênio que tá aqui no 6A, né? E quem mais? O cloro que tá no 7A. Então você vai balancear nessa ordem. Metal. Qual o primeiro metal, Igão? Ah, é o alumínio, né? E aí, gente, o que é balancear? Balancear é você ter o mesmo número de átomos antes e depois. Isso é com base nos conceitos de Lavoisier, da lei de Lavoisier. Na natureza, nada
Se cria. Nada. Se perde. Tudo. Se transforma. Moleque. E a mão? Tudo deu certo. Tá bom. Agora foi. Beleza. Então repara, gente... Cara, você vai ter que ter o mesmo número de átomos de alumínio no produto e no reagente. Quantos átomos de alumínio tem aqui? Quantos mols, gente? 1. Aqui também o alumínio está balanceado, tá? Então metal já foi. Vamos para quem? Ametal. Os ametais aqui são cloro e oxigênio, né, Igão? Exatamente. Só que o oxigênio a gente já vai fazer no final, tá, gente? Então vou partir para quem? Cloro. Mas olha que barato. Quantos mols de cloro você tem aqui, gente? 1. E aqui? 3. Eu tenho que ter 3 do lado de cá, mas eu não posso, né, Igão? Exatamente. Eu não posso botar 3 aqui, gente. Olha só, eu tenho que botar isso aqui, o número de baixo, se chama índice, tá, gente? Ó. A gente não faz ajuste dos índices, a gente faz ajuste do coeficiente, que é o número da frente. Então eu tenho que botar o 3 aqui. No que eu boto o 3 aqui, esse 3 multiplica tudo. Agora, gente, nós temos 3 hidrogênios e 3 cloro, mas o cloro está balanceado. Carbono? Nem tem. Não temos, né? Não tem carbono na reação. Hidrogênio temos? Cian. Quantos hidrogênios, gente? 3. Ó, e as babas aqui na tela, Igão? Faz 3. Com 3, nós temos 6 hidrogênios do lado de cá. Temos que ter 6 hidrogênios do lado de cá. O que eu faço, gente? Multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. Faltando o oxigênio. O oxigênio, gente, se tudo correu bem, é só questão de você checar. Vamos lá. Quantos oxigênios tem aqui, gente? 3. Quantos oxigênios tem aqui? 3. E a reação, tá balanceada, não é isso? Exatamente. E aí, o que ele queria saber, gente? Só pra gente fechar. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico, o que ele quer saber é isso, gente, ó. Que reage com 1 mol de AlOH3 de hidróxido de alumínio é quanto? 3. Resposta, letra B, que não vai ser o seu conceito da UER. Sem dúvida. Porque o seu conceito vai ser A. Ok. Ó, até porque, voltando aqui, Voltando. Ó, número mágico aqui da questão, número 43, vai ser o seu mínimo de acertos pra prova. Caraca, vai tirar muito. Né? Gostei. Pô, né? Cara, tu pegou 43 ali, é a sacada ali, ó. Pô, sacada Essa total. aí foi boa, né? Energia positiva. Vou ler essa questão pro garoto, hein? Ó. Questão 46. Para a remoção de um esmalte em laboratório, precisa... Não, peraí. Para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 mililitros. Deixa eu anotando isso para ajudar o Igão. Ó, volume, gente, 200 mililitros de uma solução aquosa de propanona, que é isso aqui, né, gente? Ó, propanona, na concentração 0,2 mol litro. O que é 0,2 mol litro? Gente, mol litro é concentração molar. Então, vou chamar de molaridade, tá? Ó, 0,2 mol litro. Admita que a densidade da propanona, ele dá a densidade da propanona, gente, que é de 0,8 quilogramas litro, né? Nesse caso, qual o... Ele quer saber, sabe o que, gente? Qual o volume, foi ou não? De propanona pura em mililitros, gente, necessário para preparar a solução. E aí, Igão? Pô, tô perdido, muito dado, muita informação, Igão. Como é que eu faço isso? Então, pessoal, o que o Mazei falou, cara, que a gente tem que focar aqui é o seguinte, pessoal. Vem pra cá. Quando a gente fala nesses compostos, propanona, concentração, não sei o quê, a primeira coisa é, a gente tem uma série de informações. Não se desespera, a gente precisa colocá-las nos seus devidos locais. A primeira coisa que é muito importante, o que o Mazei já falou aqui, é o conceito da propanona. Se a gente não souber a fórmula da propanona, a gente não faz a questão, né? Mas você sabe, porque você é um nota A, tá? Então, o conceito de propanona é, primeiro, que é um composto orgânico. O prop, a palavra prop, o radical prop, é um radical de quantos carbonos? Quem acertou falou 3, correto? Então, você acertou. São 3 carbonos. A gente tem o propanona. Esse an vem de alcano e o ona é a terminação de uma cetona. Lembrando, cetona, função C-O, carbonila, entre carbonos. Eu poderia colocar essa C-O em algum outro carbono que não fosse do meio? No da ponta, por que não? Porque o da ponta, qual é o problema? Mudaria a função, né? Exatamente. E aí viraria aldeído. Cuidado com isso. Na hora da prova, aí pessoal, seria propanal. Exato. E vem pra cá, ó. Você, na hora da prova, se você tiver dúvida, mas eu sempre falo aos alunos aqui, ó. Tem muito mistério, né? Acetona. Não, mas aí. É, isso aí. E o aldeído tá aqui, ó. Dupla O na ponta. Aqui, ó. O Ozão, ó, é um indicador de cetona. Esse Ozão tá no meio e no aldeído o Ozão tá na ponta. Acabou, não erra mais. Se eu colocasse a dupla O aqui,
como o Mazei sugeriu, a gente teria, na verdade, uma função chamada aldeído. E o que é propanona viraria propanal. Aí mudou o composto. Aí não pode. Então vamos voltar para o que interessa, tá bom? Vamos lá, vamos começar a trabalhar a questão. Ele dá a seguinte informação: 0,2 mol por litro. O que vem a ser isso? Para cada 1 litro, eu tenho 0,2 mol. Mas ele não dá o volume desse, ele dá um volume de 200 ml, né, Mazei? Então, em 0,2 litros, né? Exatamente. 200 mililitros. Eu vou passar isso aqui para litros logo. Isso aqui vai dar 0,2 litros. Para a gente ficar tudo dentro da mesma unidade, para não ter problema. Então, quando a gente resolve isso aqui, 0,2 litros vai me dar uma quantidade de mols valendo 0,04 mol. Até aí, tudo bem, galera? Vamos voltar para a propanona? A propanona está aqui, ó. Eu tenho um total de 1, 2, 3 átomos de carbono. Quantidade de átomos de hidrogênio, pessoal. O carbono faz quantas ligações mesmo? 4. Esse carbono aqui não está fazendo apenas uma ligação? Então, eu ainda tenho 3 hidrogênios para poder completar. Aqui, esse carbono central, ele está fazendo as 4 ligações. Então, não falta nada, né, Mazei? Exatamente. Só está faltando os outros 3 para o outro lado. Concorda, você aí de casa? Então, a gente utilizou aqui com o total de quantos hidrogênios? 6 hidrogênios mais o átomo do oxigênio. Isso tudo para quê, pessoal? Para a gente determinar a massa molar. A massa molar vai ser calculada calculando 3 carbonos. Lembrando, na tabela periódica, a massa do carbono ela vale 12, a massa do hidrogênio ela vale 1 e a massa do oxigênio ela vale 16. Então, você tem 3 carbonos, cada um valendo 12, 3 vezes 12, 6 hidrogênios, cada um valendo 1, e 1 oxigênio valendo 16. Resolvendo essa continha aqui, vai ficar 36 mais 6 mais 16, totalizando 58 gramas por mol. O que me permite dizer é o seguinte: cada 1 mol de propanona contém massa 58. Mas a gente utilizou, na verdade, quanto, Mazei? 0,04 então, mol. Em 0,04 mol, qual a massa? Qual vai ser a massa do composto? Isso, né? E aí é simples, pessoal, porque aí você, repara, a continha de multiplicar, né? Então, você vai ter... multiplicar é mais fácil que dividir, né, gente? Multiplicar sempre você consegue fazer mais rápido, né? Exatamente. Então, quando a gente faz isso aqui, galera, vai me dar uma massa de 2,32 gramas da propanona. Aí você fala assim, pô, beleza, só que eu não achei a questão ainda. Claro, a gente quer o volume. Você achou que... E para que ele deu densidade? Ah, mas para quê? Porque a gente sabe que densidade... Vou fazer numa outra cor para não ficar tudo... A gente sabe que densidade nada mais é do que a massa sobre o volume. Correto? Mas lembre-se, aqui, olha nas unidades aqui, ó. Quilogramas por litro. Eu estou com a minha massa em gramas. Então, ou você passa isso aqui para quilo, ou você joga isso aqui para grama. Minha sugestão é, passe isso aqui para grama. Como é que eu faço? Multiplicando esse cara todo por 1000. Exatamente. Porque quando eu multiplico ele por 1000, mas aí, o que era quilograma vai virar grama. E o que era litro vai virar o quê? Mililitro. E foca, olha o que ele quer, o volume em quê? Mililitro. Então, dizer que 0,8 quilogramas por litro é a mesma coisa de dizer 0,8 gramas por ml. Se eu já tenho uma massa que já vai sair em gramas, o volume vai sair em quê? Em ml. Combinado, galera? Então, eu vou substituir essa massa aqui pelo valor dela, que a gente achou, 2,32. Maravilha. Agora é só substituir, né, Mazei? Vai ficar 2,32 sobre 0,8, o que vai nos dar, como resposta, um volume de 2,9, tá aqui a vírgula, ml. Tá aqui respondido. E já faz até uma previsão, ó, da sua nota, 46, conceito Ótimo. A. Exato, olha, moleque. tá ficando bom, hein? Tá ficando bom o negócio. Beleza, questãozinha tranquila, né? E a gente tem mais coisa pra você, porque tem bastante coisa pra gente conversar, tá, gente?
Então vamos lá, ó. Simulado. A gente já fechou a prova de 2019 e a gente traz para o simulado agora. Simulado que eu acho muito importante você realizar, tá, gente? Então, questão 7. Eu leio, você lê. Eu leio. Então é contigo, brother. Vai lá. Galera, é o seguinte, questão número 7. A condutividade elétrica está associada à presença de íons dissolvidos em fase aquosa. Considere um experimento para o qual estão disponíveis soluções aquosas com concentração de 0,1 mol por litro. Galera, esse L-1 nada mais é do que mol sobre L, mol por litro, tá? Então não fica na dúvida na prova não. L-1 é a mesma coisa que mol por litro. Dos seguintes solutos, ó, vou grifar aqui para o meu amigo Mazei. Eu tenho os seguintes solutos, ó. KF, que é o fluoreto de potássio, CaBr2, que é o brometo de cálcio, o NiSO4, que é o sulfato de níquel 2, e o FSL3, que é o cloreto férrico ou cloreto de ferro 3. Admitindo a dissociação completa, o composto que irá proporcionar a maior condutividade elétrica é... Mas aí... Pois é, essa questão aqui, gente, é interessante você pensar que ela tem uma pegadinha, que é assim, quando você analisa o KF, ele tem o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, e o potássio, que é um dos mais eletropositivos. Então, ele é o composto que tem maior caráter iônico. Teoricamente, é o que mais se dissocia, olha isso. Então, ele seria, olha bem essa parada, ele seria o KF, o cara que produziria maior condutividade elétrica, porque ele tem maior caráter iônico. Mas por quê? Porque ele se dissociaria mais. Só que a questão mandou você fazer isso, olha só. Ó pra tela. Admitindo a dissociação completa de todos esses caras. Então, o fator grau de ionização desse cara, ou seja, caráter iônico, vai ser esquecido. E aí, o que vai começar a prevalecer? O maior número de íons em solução. Tá ligado? Se você pegar o KF e fizer a dissociação, gente, ó, em água, né? Ele vai produzir K+, mais F-. Repara, ó, cada 1 mol de KF produz 1 mol de K+, e 1 mol de F-, e você então tem o quê? 2 mols de íons, pensando assim, tá vendo? 1 mais 1, 2, tá? 2 íons, vou botar assim para ficar didático. Ó, mudei de cor. Olha bem, vermelhinho intenso. CaBr2, outro composto iônico, gente, que vai se dissociar como? Lembra, ó, esse 2 vem aqui para cima, vai ficar Ca2+, mas esse 1 vem para cá, vai ficar 1Br-. E temos que balancear, desculpe. Ó, esse 1 vem aqui para cima, menos 1. E aí você tem que balancear. Quantos Br- tem aqui? 2. Aqui então você tem, gente, 1 mol desse cara produz um desse e um desse. Ou seja, produz-se 3 íons. Mas você vai voltar assim, ué, mas o KF não tem maior grau de dissociação, porque ele é um iônico mais forte? Sim, mas a questão mandou você esquecer isso e pensar que se todos fossem com dissociação completa, né? Mudando de cor de novo, ó, você tem então o NiSO4, gente, sulfato de níquel 2, ou niqueloso, né? Ó, vai dar níquel 2+, e aqui, né, Igor, sacanagem, ó. Tem que lembrar que o sulfato, gente, é uma coisa só. É derivado do ácido sulfúrico, ele é todo formado por A-metais, e ele é o sulfato 2-, por isso precisa de 2 níqueis. Como é que fala isso? Boa pergunta. 2 íons níquel, pronto. Isso, melhor. Sabe? Ó, então, 1 com 1, você tem aqui também 2 íons. E por último, Igão, te dou a honra de responder a resposta. Beleza, então vamos lá. Mudar de cor. Vou mudar de cor, então vou escolher uma que ainda não tem aqui, vai ser esse azul claro aqui. Eu gosto dele, é bom, né? Então, ó, FeCl3. Eu vou aproveitar a deixa do mestre Mazei e vamos lembrar que o ferro tem carga positiva, esse 3 veio lá de cima, ó. Então, aqui a carga do ferro é o quê? Mais 3. Se o ferro é positivo, o cloro vai ser negativo. E é esse 1 do ferro aqui, eu vou importar em direção ao cloro. O que está faltando é o quê? A gente balancear. Eu tenho um ferro aqui, eu vou ter um ferro desse lado. Só que eu vou ter 3 átomozinhos de cloro. Então, para balancear, eu precisarei colocar os 3 aqui. Então, galera, quando a gente soma os 2 íons, eu vou ter um somatório total de quanto? 4 íons. E aí a pergunta não era exatamente essa? O que vai proporcionar a maior condutividade? Quem tiver o maior número de íons. Quem tem o maior número de íons. Quanto mais íons livres eu tiver,
Quanto mais íons livres, vem pra cá. Quanto mais íons livres eu tiver, o que eu vou concluir? Eu tenho mais substâncias, eu posso atacar em diferentes locais, fica mais fácil a condução. Eu estava usando um exemplo até parecido hoje na aula, que é o seguinte, mas aí, quando cai um raio, por que a gente tem que se afastar o máximo possível do mar? Porque a água do mar é rica em quê? Sal, né? Então, conduz, porque você tem íons em excesso ali. Então é até uma questão que a gente pode contextualizar para o dia a dia. Quanto mais íons livres você tiver, maior vai ser a condutividade, certo? Mas eu gosto muito de tocar nisso até a título de aprofundamento, gente. Repara, se a questão não tivesse falado para você considerar a dissociação total de todo mundo, e se você fosse considerar a dissociação característica de cada substância dessa, o KF seria, segundo o que o Igor falou, o cara que teria mais íons em solução. Entendeu? Só que como a questão manda você abortar essa ideia e considerar tudo, todo mundo solúvel, todo mundo ionizado, aí, brother, todo mundo dissociado, aí vai ser o cara da letra D. Essa questão, em todos os colégios que eu trabalho, o aluno sempre fala, mas aí não entendi. Por que não é o KF? Seria. A UERJ mandou você, assim, abortar uma ideia, né? Isso, considerar entendeu? A dissociação de todo mundo, ele. Pois é. Ele abrindo como um todo. Por exemplo, o FSL3 não tem boa dissociação. Ele não conduziria bem a corrente. Se você fosse considerar pau a pau a dissociação dele com o KF ganharia. Mas como a UERJ mandou você considerar todos totalmente dissociados, entendeu, gente? Tem que tomar cuidado com essa questão, né? Sem dúvidas. Outra, vou ler pra tu. Só marcar aqui o gabarito, a gente não marcou. não marcamos, ó. Então é FSL3. Gabarito. Tá bom? Vamos lá, eu leio ou você lê? Agora é sua vez, mestre. Então tá. O UERJ 2019, simulado, questão 37. Uma questãozinha, gente, de estequiometria. Volta pra mim só um minutinho, Vini. Cara, estequiometria. Tá aí um assunto, bicho. Padrão, né? Não tem prova que não caia, cara. É padrão. Você tem que saber estequiometria, né? E essa aqui é uma tranquilaça, por quê? Porque ele bota a relação massa-massa, rendimento de 100%, ou seja, não tem nem rendimento para alterar teus cálculos, uma questão basicona. A UERJ quer testar isso, pensa nisso o tempo todo, o basicão. É o que eu falo pra vocês e pra todo mundo. Galera, quando a gente pensa em estequiometria, a gente já pensa, meu Deus, limitante, excesso, pureza. A UERJ... Reação consecutiva. Caramba, vou misturar os assuntos. Não, a UERJ ela não quer nada disso. Ela quer saber se você sabe o básico. Exatamente. Ela vai aprofundar se você for fazer específica, né, Mazei? Aí ela vai aprofundar. Aí sim, aqui não, ela está medindo o teu conhecimento básico da matéria. Então, pessoal, não se desespera por ver uma estequiometria, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então a questão fala assim, gente, ó. A equação química a seguir representa a obtenção do ferro metálico a partir do seu minério. Essa equação, gente, batidíssima, cai no Enem o tempo todo. Obtenção do ferro Gus a partir do minério de ferro é o que se faz lá em Mariana, o que se fazia em Brumadinho. Então, é uma reação muito característica, né? Admitindo um rendimento de 100%, ele quer saber, gente, a massa de Fe2O3, ele quer saber a massa do Fe2O3, gente, em quilogramas, necessário para obter 28 quilogramas do ferro metálico. Ele quer saber a massa desse, para obter a massa desse. Como toda boa estequiometria, né? Eu resolvo sempre em duas linhas. Fala com eles, Igão, sobre isso aí. Então, pessoal, o que a gente costuma trabalhar? É o seguinte, primeiro passo é ver se a reação está balanceada. Exatamente. Né, e a gente checa os coeficientes, né? Eu tenho aqui 4 ferros, com 4 ferros do outro lado, bateu. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho 3 carbonos desse lado. E para finalizar, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênios, e aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 também. Então a primeira etapa que é checar se está balanceada, ela está ok. O próximo passo é o seguinte, por mais que eu tenha várias substâncias, eu preciso destacar aquelas que realmente me importam, que é o que eu vou trabalhar na questão. Então, ó, admitindo um rendimento de 100%, ele fala a massa do Fe2O3, está aqui, ó, Fe2O3, já destaquei a primeira. Necessária para a obtenção de 28 kg de quem? Ferro metálico. Quem é o ferro metálico? Está aqui. Então, o conceito de carbono e CO2, para essa nossa questão, Mazei, não vai ser nem usado. Exatamente. Então, vamos trabalhar em cima desses dois. A primeira coisa é, eu tenho uma reação de 2 mols de um para 4 mols do outro. Então, vou escrever assim, ó, 2 mols do Fe2O3 estão para 4 mols de ferro. Ô, Igor, posso simplificar já? Pode. Simplificando aqui e aqui, vai ficar o quê? 1 mol do Fe2O3 para 2 mols do ferro. Maravilha, Igão. Não é isso? Mas tem uma coisa que é importante para essa questão, é o conceito da massa, né? Que a gente tem que ir lá na tabela periódica e importar esses valores. Quando a gente vai na tabela periódica, você acha o ferro com massa 56
e o oxigênio com massa 16. Para que isso? Para a gente poder calcular, né? O Fe2O3, por exemplo, vai ser calculado de que forma? 2 átomos de ferro, valendo 56, mais 3 átomos de oxigênio, Valendo 16. valendo cada. 16. Essa conta aqui dá 112, essa aqui vai dar 48, somando os dois, 160 gramas. Então, já vou colocar aqui, ó. Primeiro, 1 mol de Fe2O3 contém 160 gramas. E 2 mols do ferro? Poxa, 2 mols do ferro é simples, né, galera? 2 mols de ferro, eu vou pegar os 56 e vou multiplicar por 2. E vai me dar como resposta 112 gramas. Então, ó, a primeira linha, ela está montada. Ela foi utilizada com os dados da onde? Da equação. Da equação. Somente na segunda linha que a gente entra com os dados da questão do A gente enunciado. encaixa a situação problema. Exatamente. Então, assim, pessoal, numa regra de 3, numa estequiometria, o que você deve focar? Quando a gente fala assim, galera, olha para cá. Quando eu falo em, eu estou montando uma regra de 3, você precisa pensar da seguinte forma. Eu tenho um monte de número, né, Mazei? Mas eu tenho que saber como encaixar esses números. Então, você faz da seguinte forma. Primeira linha com os dados que você está vendo na equação. Pode ser para massa, pode ser para volume, pode ser para mol, o que você quiser. Número de molécula. Molécula. Agora, a segunda linha é que entra os dados da questão. Aí E que é o enunciado. seguinte, o que ele deu, o que ele pede? Exatamente. Foi, o que ele deu, o que ele pede? Exato. Então me dizia, o que ele deu? Então, ele falou em massa do Fe2O3 e 28 kg de ferro. É isso. Repara, a massa de um lado, massa do outro. Eu preciso ficar aqui, gente, olha, pode ser um caso massa-volume? Ou um caso nada massa-volume? disso. Não, só você olhar a questão que você consegue identificar do que está se tratando. Beleza, galera? Então vem pra cá pra gente fechar. Então ele está falando o seguinte, Mazei, ele quer saber em 28 kg do ferro metálico. O ferro metálico está aqui. Só que, quando eu coloco aqui em quilogramas, ô Igor, não tem que passar para grama? Não há necessidade, né, Mazei? Por quê? Se eu estou respeitando as unidades aqui em cima, elas vão continuar sendo proporcionais aqui embaixo. Lembre-se que, por mais que você ache uma resposta em X, se aqui eu utilizei o quilogramas, aqui a resposta também já sai Só em para não quilogramas. lembrar, né? Porque aqui você vai multiplicar assim, vai ser assim, gente, ó, quilograma vezes grama dividido por grama. Exato. Entendeu? Mas assim, ó, o teu cálculo seria, vou até botar aqui, tá, Igão? Claro. Ó, o teu cálculo aqui, então, seria esse, né? Ó, você vai ter 28, vou botar com as unidades, quilogramas, vezes 160 gramas, só para te mostrar o quanto o Igor estava falando um troço aprofundado e bacana, igual a 112 gramas, vezes, tá? X quilogramas. Repara, esse 112 gramas vem para cá para baixo. Vai ficar assim, ó, X quilogramas. Vai ser igual a quê, Mazei? 28 quilogramas vezes 160 gramas sobre, tá, gente? Vai para lá dividindo, 112 gramas. Repara, você vai cortar, olha bem, você vai cortar grama com grama, ó. Tcum, tcum. Tá vendo? E tua resposta vai sair em quê? Em quilogramas. Perfeito. Tá vendo? Ou seja, você não precisa converter e aquilo que o Igor estava falando era uma pura verdade para vocês. Continua, lindão. Então, aqui, galera, aproveitando que a gente já pode fazer a questão, se eu for simplificar, eu posso pegar esse 28 com esse 112, simplificando em cima fica 1, embaixo fica 4. O que sobrou para a gente como conta? 160 sobre 4, que vai dar como resposta 40 quilogramas do Fe2O3. O que aparece na letra B de bola, que, como o Mazei já falou, não será a sua nota na prova. Tranquilo, não é não, Wes? Fala a verdade. Então você aproveita que eu e o Igão estamos aqui, vai aí embaixo agora e dá um like nesse vídeo. Isso é importante. Se inscreve no canal do QG, porque o QG tem muita coisa. Não tem só Mazei e Igor, não. É. Cara, tem tanta gente boa Pô. aqui. É Sacramento, é Joca, é Rafael Torres, é João Felipe. Meu Deus. É café. Na moral, café, tem um monte de gente. O que eu queria era ter aulas assim, né? Pô, brother? quem Então, der. dá um like aí e vamos seguindo com a nossa última questão, porque o nosso tempo tá quase acabando. Passa rápido, né? Uma questãozinha de orgânica. Quem lê você, né, Igão? É minha vez agora Então de vai ler. lá, manda ver. Uma mistura formada por quantidades iguais dos isômeros planos de fórmula molecular C4H9F foi analisada em uma empresa para ser utilizada como matéria-prima. O resultado correto da análise revelou que cada isômero possui o seguinte percentual em massa. E assim, interessante falar
isso, sabe por quê, gente? A UERJ tem gostado desse tipo de questão, que é uma questão, né, Igão, que você tem que fazer todas as moléculas que tem aquela fórmula. Uma outra que caiu no ano retrasado, no ano anterior a esse, 2018, ele dava a fórmula C6H10, era um alcino, né? E ele queria que você fizesse todos os isômeros para saber que os que estavam com carbono ligado à tripla correspondiam a 23 gramas, se eu não me engano, da amostra. Uma mistura. Tinha que achar tudo. Aqui é a mesma coisa, gente. Você vai ter que achar todos os compostos que existem com a fórmula C4H9F. Cara, então vamos lá, né? Ó, eu vou pegar aqui esse azul que eu gosto, então ó, C4, vou botar com carboninho. 1, 2, 3, 4. O meu conselho é primeiro faz cadeia aberta, tá? E bota o flúor, né? Ó, F aqui no primeiro. Vamos ver se bate, gente. C4, 1, 2, 3, 4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu. F, tá vendo? Essa fórmula, então, aqui, ela é uma fórmula C4H9F, tá vendo? Ó, bacana. Continua, gente, fazendo a cadeia alifática, aberta. Você tem que achar todos os possíveis, olha bem. Qual o próximo? Vou fazer cadeia aberta com 4. 1, 2, 3, 4. E vou botar o flúor no carbono 2. Beleza? Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Conclusão. Ah, mas ei, eu pensei botando hidrogênio em tudo, tá, gente? Tem que colocar hidrogênio, muito embora a prova seja objetiva, você não ia ter nem que fazer isso, mas só para você confirmar. Mas ei, sabe o que eu pensei? Em botar o flúor agora aqui, hein, Igão? Se eu botasse o flúor aqui, gente, seria outro composto? Bem, vamos pensar, qual o nome desse composto aqui? É o 2-fluor-butano, não é? Veja bem, se eu botasse o flúor, tirasse daqui, gente, olha bem, e botasse aqui, tá vendo? E botasse aqui, olha bem, flúor aqui, quem ele seria, Igão? Então, pessoal, com cuidado, porque a gente na pressa, a gente acaba contando de uma certa forma e vai contar de forma errada. E acha que é outro composto. Exato, você vai pensar que é o 3-fluor. Mas lembra das suas aulas inaugurais de orgânica, quando ele fala da prioridade. Então, quando você está colocando flúor e ele está mais próximo agora da direita, eu vou acabar contando da direita para a esquerda. Exatamente. O que vai me dar o quê? Esse flúor novamente naquele carbono, só que no carbono número 2. Então, você pode ter a falsa impressão que ele é um carbono 3, quando na verdade ele está onde? No carbono 2. Entendeu, gente? O que o Igor está querendo dizer é o seguinte, aquele primeiro, que o flúor estava aqui, eu contava da esquerda para a direita. Agora, não está no carbono 3, não. Eu vou contar da direita para a esquerda e ele também está no carbono 2. Bem, você fez, então, todos os possíveis com cadeia alifática. Agora, alifática e normal. Agora eu vou fazer alifática e ramificada, gente. Como é que eu posso ramificar uma cadeia com 4? Fazendo a principal com 3, não é? Exato. E botando o flúor no carbono 1. Beleza? Não vou botar os hidrogênios agora para ganhar tempo, tá, gente? E a outra, você faz de novo uma cadeia ramificada com 3 e bota o flúor no carbono 2. De novo, né, gente? Eu posso fazer a cadeia ramificada com 3 e colocar o flúor aqui, hein, Igor? Então, olha... Mesma discussão, né? Exatamente. Ó, vai você. Exatamente, ó. Olha para esse cara aqui e olha para esse aqui. Mudou alguma coisa? Não, né, mas ei, por quê? Ele continua no carbono número 1. O que mudou é o teu referencial de contagem. Aqui você contou da esquerda para a direita e aqui você conta da direita para a esquerda. Então, aproveitando a deixa, não é possível. Exatamente. E aí, gente, o que ele quer saber? Então, são possíveis 4 compostos. Olha o que ele quer saber. O resultado correto da análise revelou que cada isômero... Gente, se você tem um total de 4 isômeros equivalem a quê? 100% deles, dos isômeros todos, né? Ele quer saber, gente, cada isômero, ou seja, um isômero corresponderá a quanto? E esse isômero corresponderá a X. E X vai dar o quê, gente? Esse número, 4 vezes menor que esse. Então, esse número, 4 vezes menor que esse, 25%. Fala, Igão, resposta? Letra C. Que nem de perto. Exatamente, vai ser deles. Tá muito longe. Então, galera, a gente quer te agradecer aí a paciência, te agradecer o estímulo de fazer a UERJ e te falar o seguinte, cara, fica ligado no esquenta do QG, né? Exato. Aqui no QG, o conteúdo tá, assim, sabe, arrasando, brother. Aqui é o local do conteúdo. Se você não tá no QG, você tem que estar no QG. Você tem que ver a gente sempre nas videoaulas. Verdade. E se familiarizar com essa família de QGenianos, tá bom? A gente está aqui justamente para trazer o máximo de informações, deixar tudo mastigado, tudo de uma forma mais sintetizada possível. E mais amiga possível, a parceria. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente quer deixar, desde já, um desejo de boa sorte, que vocês façam uma prova com cuidado, com bastante calma,
controlem bastante o seu tempo, né, Mazei? Respirem. Exato. Você tem 4 horas de prova. Ao meu ver, é uma prova muito mais possível, tranquila do que o Enem, né, Mazei? Totalmente. Porque você tem prova de química, prova né? de química mesmo. Não é aquele textão do Enem que tu não entende nada. Que na maioria dos casos não serve pra absolutamente nada, né? Então, assim, você tem aqui uma oportunidade de fazer uma prova de conhecimento geral, mas que não vai fugir de nada que você não viu ao longo desse ano, né, Exatamente, Mazei? Igor, exatamente. Então, uma prova bastante humanizada mesmo. Eu gosto muito da prova da UERJ, creio que o Mazei também gosta muito da prova. Estudei lá, né? Então, assim, pô, melhor ainda, né? Então, uma referência. Então, galera, nosso desejo de boa sorte pra todos vocês, aos queridos alunos do Mazei, né? Da onde? Da Tijuca? Ó, Pense Tijuca, QG do Enem Geral Brasil, Exato. né? Santo Inácio e Colégio Pedro II, o meu beijo, muito sucesso. O meu galera do Futuro da Vila da Penha, Futuro VIP, e o Colégio Pense da Freguesia, o Colégio Pense de Madureira, o Colégio Pense de Copacabana e meus amados de Teresópolis. Um super beijo pra vocês, tá? Que vocês mandem muito bem. A gente vai estar aqui na torcida por vocês. E como o Mazei falou, não fica só na de Química. Tem muito mais por vir aí. Eu tenho certeza que você juntando tudo isso, o sucesso é garantido. E se liga numa frase: ter calma às vezes é melhor do que saber a matéria. Respira e tenha calma. Vai com tudo. Um beijo pra vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Mazei, Valeu, tamo irmão, junto. Tamo junto. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu.